Fala, povo supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes um agradecimento especial aos apoiadores da rádio que fazem deste programa possível: Chácara Palmer, Clube Turismo Limeira, Inovatec Automecânica, Jog Music, Pé Chique Calçados, Visage Espaço de Beleza e Sander Sorvetes. Nosso muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Priscila, eu quero que você se apresente, fale quem é a Priscila, qual é a sua formação. E aí depois, gente, nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência emocional e também a questão da depressão. E olha, pelo que eu vi aqui, a Priscila tem várias dicas, tá? E tem muita coisa boa para acrescentar na vida da gente, né, Pri? Olá, muito boa tarde para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Gratidão pelo convite, né? Pela primeira vez de eu estar aqui junto a vocês. Espero que eu possa estar contribuindo positivamente, né? Trazendo informações sobre a saúde mental, né? Sobre a importância dos aspectos mentais voltados para a área da inteligência emocional. Então, eu sou a Priscila Cristina Luders, estou com 42 anos, sou aqui da cidade de Limeira. Sou enfermeira, sou especialista em psiquiatria e saúde mental, em cardiologia e UTI, sou life coach, sou treinadora e mentora de inteligência emocional, consultora em amamentação. E todo o meu processo, né, de formação profissional, de experiência profissional, é muito voltada para a área da mentalidade, né, dos aspectos emocionais e comportamentais, que são aqueles que ditam, né, o nosso 100% de sucesso, o nosso 100% de fracasso na vida, o nosso 100% da responsabilidade de viver, de experienciar alegria e 100% de sermos responsáveis pela nossa tristeza, uma vez que nós somos, né, escritores da nossa história de vida. Nossa, ela já falou tudo aqui. Gente, ela me falou um pouquinho por onde ela já passou, com quem ela já conversou um pouquinho. Gente, me deu vontade de entrar embaixo da mesa, porque eu não sou repórter. Eu gosto só de bater papo, né? Por isso que a gente vem pra cá. Mas a Priscila já participou em programas, assim, da TV Jornal, junto com a Fatoreto, alguma coisa no SBT, na Rádio Educadora, enfim. Então, é uma pessoa que tem muita experiência, muita coisa boa para acrescentar aqui nesse bate-papo nosso de hoje, né? Aí, hoje eu tava brincando com ela, nossa... Mas até o nosso emocional precisa ser inteligente hoje em dia, né? E como isso faz diferença na vida da gente, né, Pri? É verdade. As pessoas, elas pouco se recordam e trabalham os aspectos mentais, emocionais. E tudo isso acaba advindo do próprio histórico voltado para a área da saúde mental, né? Tudo relacionado à mente, às emoções... é tido popularmente como algo descartável, como algo que não é importante, né? As pessoas têm muito receio de falar sobre emoção, sobre sentimento, pelo medo de serem julgadas. Assim, como, digamos assim, o emocional é um pouquinho mais difícil da gente expressar, eu acho assim que aquela questão do corpo, a saúde do corpo, a gente leva mais em consideração, porque o que acontece? Você passa mal, você sente dor, sente desconforto. A emoção não, é um processo um pouco mais lento, demorado, mas também pode causar tudo isso no nosso corpo, né? Exato. E aí, pegando esse gancho que você colocou muito bem, quando nós estamos já com uma doença sentida, percebida no nosso físico, é porque ela já passou o nosso emocional há muito tempo. O último ponto que a mente tem para trazer para nós a informação de que alguma coisa errada está acontecendo é fazendo nós sentirmos. Então, vou dar um exemplo para vocês dentro dessa questão das terapias holísticas. Todas as pessoas que têm muitas dores na região do pescoço, ombro, tensão muscular, significa que você é uma pessoa que carrega muita responsabilidade, você assume muita responsabilidade sua e dos outros. Porque, no fundo, existe dentro de você aquela dúvida de que o outro talvez não desempenhe aquela atividade, aquela função, com a mesma dedicação e presteza que você. Pessoas que vivem tendo problemas de garganta são pessoas que têm medo do julgamento alheio, de não serem entendidas e compreendidas da forma como gostariam. Nossa, sério? Sério. Pessoas que, por exemplo, têm muitos problemas pulmonares, são pessoas que guardam muitas tristezas.
Pessoas que têm muitos problemas digestivos, principalmente a nível de estômago. São pessoas que estão tendo dificuldade para digerir pessoas, situações, eventos e acontecimentos na vida dela. Pessoas que, por exemplo, têm muitas dores na região lombar, ciático, cólica renal, cálculo, enfim, são pessoas que têm dentro dela insegurança. Pessoas que têm dores, doenças em membros superiores, que é braço, mãos, são pessoas muito controladoras, têm dificuldade para lidar com imprevistos, porque no fundo têm medo de serem traídas, abandonadas, rejeitadas, mal amadas, não compreendidas. Pessoas com dores, doenças em membros inferiores, quadril, coxa, joelho, perna, pé, né? São pessoas que têm dificuldade de dar passos à mudança. Por quê? Porque são muito resistentes às mudanças. Porque ela não sabe se aquela mudança proposta, ela vai trazer os resultados que ela tanto almeja. Se você tem calo na mão, calo no pé, significa que você tem mágoa e frustração em alguma área da vida. Ah, não, mas o calo na mão aí, de repente, já é inchada também, né? Aquela questão do trabalho braçal, né, João? Mas e se a pessoa estiver descontando isso na enxada? Nossa, pronto, olha lá, o João já foi pra outra situação. Em vez de capinar com calma, já vai com mais... Ela pode usar uma luva. É verdade, João, você tem razão. Eu uso luva. Então cada um já faz de um jeito assim. Mas toda a doença tem essa questão? Toda. Um fio de cabelo que cai, uma cárie que você tenha, uma pinta, tudo tem um porquê de emocional. Aí, de repente, as pessoas falam, mas Priscila, não tem os micro-organismos, as bactérias? Tem, mas isso é dentro do conceito da medicina ocidental, que é essa nossa medicina medicalizada, e que ela é muito voltada apenas para os processos físicos. A medicina oriental, que é a medicina mais sábia do mundo, ela enxerga o indivíduo na forma holística. O que é isso? Ela enxerga o indivíduo no todo, e não em partes. Ele junta, vamos dizer assim, se eu tô falando besteira, você me fala. Mas, de repente, assim, junta o emocional com o físico. É porque, assim, ó, muitas vezes, assim, a gente tem uma discussão ou passa por alguma situação, parece que a primeira coisa que sofre é o estômago, né? Exato. Então, ali, com a sua emoção, o organismo reage e solta alguma coisa lá e pronto, é o estômago que vai pagar o pato. Exato. Por isso, assim, que tem um livro muito bacana que se chama O Corpo Fala. Então, ele é um livro muito bacana das pessoas, né, terem acesso, porque eles falam sobre todas as nossas expressões corporais. E ele fala exatamente como que o corpo reage a todos esses embates emocionais e comportamentais no nosso dia a dia. Né? Porque não existe uma pessoa só física. Nós somos físico, nós somos mental, né? Nós somos espiritual dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo da sua fé, aquilo que faz significância para você. Então, nós não somos só, né, esse físico. Por isso que existe uma dificuldade, uma resistência muito grande das pessoas de entenderem os aspectos mentais. Porque o físico é palpável, é concreto, eu estou vendo. O emocional é subjetivo, é abstrato, eu não vejo, eu não palpo, então causa medo. Olha, me veio uma coisa na cabeça agora, não sei se isso é verdade ou não. Eu já ouvi falar que diz que o câncer tem muita relação, assim, de repente, essa descompensação, né, que acontece, os tumores, essas coisas, tem muito a ver com o emocional. Isso mesmo. O câncer, ele é uma mutação genética, isso já é determinado, né, pela ciência, mas aquelas pessoas que são também muito rancorosas, né, aquelas pessoas que têm muita dificuldade, né, para praticar, para exercer no seu dia a dia o perdão, as libertações, as ressignificações, dar um novo entendimento para todas as experiências que não foram positivas na vida dela, isso pode alterar a parte celular, inclusive o DNA. Porque já é comprovado que as palavras, elas são capazes de alterar o DNA, inclusive a molécula da água. Nossa, gente! E aí, a observação, né? Qual é a qualidade das palavras que saem da nossa boca todos os dias, nas 24 horas?
Será que as palavras proferidas por nós são palavras mais positivas, né, de esperança, empoderadoras? Ou será que são palavras de reclamação, né, palavras negativas, né, todos os dias? E muitas vezes a pessoa fala, ai, Priscila, eu não tenho essa noção. Eu falo, claro que você tem. Mas como que eu tenho? Olha a vida que você está vivendo. Você está vivendo a vida dos seus sonhos? Você está conseguindo transformar o seu sonho em realidade? Ah, não. Ah, então. Então precisa causar aí, construir um filtro, né, nas suas palavras, né? Porque palavras são verbos de ação, são profecias autorrealizáveis. Aquilo que sai de você volta para você. Eu estava lembrando assim, tem até uma questão bíblica mesmo, né? Que é aquela coisa que Jesus falava muitas vezes assim, cuidado com o que você fala. Uma palavra que você fala muitas vezes, vamos dizer assim, maldita ou mal falada ou alguma coisa assim, pode causar muito mais prejuízo do que até mesmo uma ação, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, então essa observação, essa vigilância, não apenas comportamental das nossas ações, mas essa vigilância nas palavras proferidas todos os dias, na forma como a gente se comunica, não só verbalmente, né? Ou também não só escrevendo, mas também a forma como o nosso corpo se comunica faz toda a diferença no nosso dia a dia. Mas, como eu falei, existe uma resistência das pessoas, né, em se darem oportunidade de entender esses processos mentais, justamente por conta do medo. Então, as pessoas, elas tratam do emocional em último caso, né? Elas tratam o físico, né? Mas a busca ativa por entender, compreender os processos emocionais, trazer a ressignificação, dar um novo entendimento, uma nova compreensão para tudo que ela viveu, que gerou feridas emocionais, é a última coisa que ela pensa em fazer. Ela só usa dos recursos mentais quando ela já está no fundo do poço, né? E aí ela fala assim, bom, agora eu não tenho mais nada para perder, então agora eu vou investir no emocional. Quando ela se investe no emocional, quando ela se envolve nessas questões, né, da fé, da espiritualidade, ela tem um alavancar da vida, ela tem um novo suspirar que é muito rápido. Dá resultado logo, né? Super, super rápido. Mas é uma questão de conscientização, de você acreditar. Né, que as pessoas têm muita dificuldade para acreditar naquilo que elas não estão vendo, justamente porque nós somos muito concretos. A gente tem que ver para crer. Tomé. Né? O Tomé. Né? Nós somos criados dentro de um sistema social que é exatamente isso. Aquilo que eu não consigo ver, eu não consigo palpar, para mim é muito mais difícil, né, de eu colocar em prática no meu dia a dia. É igual as terapias holísticas, né? Eu trabalho, né, com terapias holísticas. Então, muitos procedimentos que a gente utiliza não é procedimentos que você vê no hospital. Envolve muita questão, né, da mente, né, do diálogo, do toque terapêutico, né? O quanto que um toque terapêutico, né? Ele ajuda a resgatar uma pessoa. O quanto muitas vezes você ficar no silêncio ao lado de uma pessoa, você já está sendo terapêutica para ela. Porque a gente acha que só o falar é terapêutico. Falar mas eu costumo sempre dizer assim para os meus alunos. Se for para falar, ou você usa as suas palavras de forma sábia, ou abstenha-se. Fique em silêncio. Fica quieto, né? Porque o silêncio é terapêutico e muitas vezes há necessidade de nós vivermos os nossos desertos emocionais para a gente conseguir se reencontrar. Porque as vivências do nosso dia a dia muitas vezes nos desconecta da nossa missão de vida. E uma coisa, Márcia, que eu sempre trago como reflexão para as pessoas. Será que as pessoas estão vivendo ou será que as pessoas estão existindo? É uma pergunta bem interessante, né? Porque viver é uma coisa. Existir é aquela coisa que você está ali, mas você não está vivendo. Você não está tendo contato com outras pessoas. Vou falar aqui, o que está saindo agora. Você não tem contato com outras pessoas, você não se relaciona, você fica só naquele cantinho ali e acha que está tudo bem, está tudo perfeito, eu não preciso fazer nada, tudo está correndo bem dentro do meu jeito e pronto, acabou, né? Exato. Agora, viver, não. Aí você sai, se conversa, se relaciona, viaja, conhece coisas diferentes, né?
é interessante. Mas deixa eu só fazer uma parte. João, nós esquecemos de um detalhe, João. Fala. Vou falar. Se a pessoa que está ouvindo o nosso programa quiser perguntar alguma coisa para a Priscila, como é que ela vai fazer, hein? Olha, ela pode estar indo lá no nosso Instagram, @lolapaluter, você pode seguir a gente por lá e mandar o seu direct, @lolapaluter, ou pelo nosso WhatsApp, que eu vou passar o número aqui para vocês, 19 99950 0537, repetindo mais uma vez, 19 99950 0537. É isso aí. E se você estiver ouvindo posteriormente, ao vivo, você pode também deixar o seu comentário aí no YouTube pra gente. É isso aí, porque às 18 horas esse programa vai pro YouTube, né? Desculpa, Priscila, cortei. Mas vamos lá, vamos viver, né? Não só existir. Exato. E eu digo pra você que a maioria das pessoas apenas existe. São pouquíssimas as pessoas que vivem, né? Porque o viver é você entender que a vida é feita de altos e baixos, é aquela montanha-russa, mas você está de peito aberto para viver isso e ter os ensinamentos e os aprendizados que são necessários para você valorizar o dom da vida. Quando você existe, são aquelas pessoas que estão focadas apenas em viver os problemas, as dificuldades. Quantas pessoas elas já acordam falando assim, nossa, eu vou ter que acordar para trabalhar. Nossa, eu tenho que pagar a conta. Nossa, eu vou ter que me encontrar com tal pessoa. Mas em nenhum momento ela acorda falando assim, nossa, gratidão, né, a minha fé pela oportunidade de eu estar mais um dia vivo para que eu possa ir em busca de conquistar tudo aquilo que eu quero. E assim, eu costumo também dizer que a gente critica muito aqueles pedintes de semáforo, né? Porque, pede lá uma moedinha, sei lá, para usufruir da forma como ele bem quiser. Só que nós também somos pedintes. Só que qual é a diferença do mendigo para nós? O mendigo, ele tá lá no semáforo, ele pede a moedinha para usufruir da forma como ele bem quiser, só que nós somos pedintes emocionais todos os dias para nossa fé. Qual é a diferença entre ele e nós? Nada, nenhuma. Porque nós pedimos a mesma coisa todos os dias. Agora, se nós vamos ter a possibilidade ou não de transformar em realidade aquilo que eu estou pedindo, depende do quanto que você acredita. Né? Porque eu falo que assim, a gente tem o nosso WhatsApp, né? Com a nossa fé. A gente precisa estar online. A nossa internet emocional tem que estar boa. Tem que estar ligado. Porque muitas vezes, né, a gente conversa lá com a nossa fé, com o nosso Criador, a gente pede tantas respostas para os momentos desafiadores que a gente está vivendo, e às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu acho que ele não está me ouvindo, a minha fé não me ouve. E aí eu digo, você não vai conseguir ouvir enquanto existir ruído emocional. Enquanto você tiver com a sua cabeça sendo povoada, né, por essa salada de fruta emocional, de dúvidas, medos, inseguranças, dúvidas, né, esse WhatsApp, essa conexão rápida, ela não vai acontecer. Então, você quer se comunicar com a sua fé? Dica rápida que eu dou para vocês. Silêncio. Por quê? Porque a nossa fé se comunica no silêncio da alma. Então, quando você silencia a sua mente, você consegue vivenciar a paz de espírito, a tua velocidade da internet, do seu Wi-Fi com a tua fé, ela é imediata. Então, o Criador, ele opera milagres através de você. Você é o seu maior milagre. Né? Só que a gente precisa descortinar esse véu que está na frente dos nossos olhos e que nos impede de visualizar isso. A gente foca muito a nossa atenção, a gente despende muito da nossa energia com o outro. Então, foque em você. É muito típico a gente falar assim, fulano, beltrano me incomoda, me irrita. Ninguém tem o poder no mundo, no planeta, de te irritar, de te tirar do sério. É você que se irrita, é você que se incomoda. Então, quem é que tem que mudar? O fulano? Não, é você. Porque enquanto você está ali focada, presa no desconforto que o outro está produzindo em você, o outro não está nem aí para você, ele está tocando a vida e você está aqui com a sua vida parada, né? Se tornando cada vez mais um ser humano evoluído. Nossa!
João! Sentiu aí? Senti! Então o problema não tá tanto no outro, muitas vezes está naquilo que a gente sente com relação ao outro, Sim, né? porque a vida é o famoso reflexo do espelho. Tudo que você identifica de bom e de ruim no outro, de alguma forma, aquela emoção, aquele comportamento está dentro da sua história. De forma consciente ou inconsciente. Por quê? Porque a única forma de nós, seres humanos, nos enxergarmos é através do nosso reflexo nos olhos do outro. Então, se aquilo que eu estou identificando no outro, de alguma forma, não permeasse a minha vida, não tivesse significância, não teria como eu identificar isso no outro. Na área da saúde mental, da psiquiatria, não são os polos opostos que se atraem, são semelhantes. Né? Então, isso é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de entender. Por isso que dificulta o processo da nossa evolução humana. O entender o emocional é algo muito, muito profundo. E é complexo, né? É muito complexo. É muito complexo. É complexo porque cada um, digamos assim, reage de diferentes maneiras em frente às situações. Cada qual tem o seu jeito de reagir, né? Tem o dia que você está melhor, tem o dia que você não está tão bem, porque o seu emocional está mexido com alguma coisa, seja uma lembrança, seja, sei lá, o que aconteceu e tal. Mas a gente tem dia que, digamos assim, a gente levanta com o pé esquerdo, né? Como se diz, né, João? Parece que aquele dia as coisas não dão certo, as coisas não fluem, enfim. Tem muito disso, né? É a maneira como você reage às situações que você está vivendo ali, né? Sim, e faz parte do processo. Nós temos que acolher todas as emoções nossas. Nós temos que honrar a nossa história de vida, honrar os nossos pais, as pessoas que convivem no nosso ambiente. Porque tudo que a gente vive está validando quem nós somos e não o que nós queremos. Então é aquela coisa assim, se eu estou vivendo uma vida que não condiz com aquilo que eu planejei, com aquilo que eu sonhei, se você tem essa consciência, é 50% do caminho andado. Você trouxe para você essa consciência. Quais são os outros 50%? É uma técnica que a gente fala lá no coach, a técnica LBC. Levanta a bunda da cadeira. Né? Ou seja, o que você está fazendo para mudar a sua realidade? Né? Porque a gente transfere para o outro a responsabilidade do outro me ajudar. Né? O outro não necessariamente tem a responsabilidade de me ajudar. Então eu falo assim, né? Eu costumo brincar com as pessoas que tá no fundo do poço, tá. Então beba toda a água, se hidrate e suba. Dê um jeito de subir. Porque ninguém tem o poder de te jogar no fundo do poço. É você que se arremessa. Ou você que transfere o seu poder de escolha, de decisão para o outro. Quando você coloca em cima do outro expectativas que você pensa que precisam ser atingidas, você se coloca ao acaso. Resultado, você vai viver uma vida de fracasso. Por quê? Porque ninguém tem a obrigatoriedade de atingir as tuas expectativas. As tuas expectativas, os teus sonhos, eles são seus. A única pessoa que tem responsabilidade com você na sua vida é você. Tudo começa e tudo termina em você. E aquela coisa assim, ó, tudo que está acontecendo de bom e de ruim do lado de fora da sua vida é reflexo do que está dentro de você. Todas as áreas aqui fora da sua vida, profissional, financeira, amorosa, saúde, espiritual, qualquer área, que aqui fora você tem dificuldades, são áreas dentro de você que têm crenças limitantes e sabotadoras. E que na maioria das vezes você não tem nem compreensão disso, mas que são às vezes informações herdadas de pais, passados de geração por geração. Às vezes são os ambientes que você vive, as pessoas que convivem com você, que podem estar contribuindo para as facilidades ou para as dificuldades. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos no nosso dia a dia. Quem são as pessoas com quem você mais convive no seu dia a dia? Você é a média delas, você querendo aceitar isso ou não? É isso aí, nossa. João, eu estou sem palavras agora. Chegou alguma pergunta, João? Não, eu tô só divagando aqui também. Você está divagando, né?
Gente, tá mexendo com as nossas emoções aqui. E aí, essa questão dessas emoções também, se você também não trabalhar isso, eu acho que pode levar a gente para uma doença muito séria, que hoje em dia é o mal do século, né? Que é a depressão, né? Isso. E aí, Márcia, eu digo para você que nós tínhamos muito fortemente a questão da depressão, mas até pós-Covid, uma outra doença que vem com muita força é o TAG. O que é o TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade, né? A Covid gerou isso na gente, porque a gente não podia sair, a gente não podia se relacionar, a gente tinha que ficar preso no lugar. E queira ou não, a gente né, toca, sai, vai, vem e tal. E naquela época a gente não podia fazer isso. Exato. Então, essas duas têm grande ressignificância aqui no nosso ambiente social, né? A gente teve um aumento muito grande, principalmente pós o Covid, pelo medo, pela dúvida, pela insegurança gerada pela doença. Mas dentro, por exemplo, da saúde mental, a gente fala que é assim, ó, a depressão, ela é uma tristeza patológica, que ela pode ter inúmeras fontes, inúmeras ocorrências, inúmeros fatores de risco, inúmeras causas, ok? E aí o que acontece? A maioria das pessoas que acabam desenvolvendo depressão são pessoas que vivem de passado. Pessoas que vivem remoendo o dia de ontem, os meses passados, os anos passados, as memórias passadas. Em contrapartida, a pessoa que tem ansiedade, o transtorno de ansiedade, são os famosos futuristas. Então, a mente dela é focada para o futuro. E aí gera essa inquietude, que é a ansiedade, e que na maioria das vezes, essa inquietude, ela não é nem real. Ela é imaginária. Porque aí a gente coloca a carroça na frente dos bois. A gente fica assim, puxa, será que vai dar certo? Né? Às vezes você nem tentou e você já está se sabotando. E o que está por trás da ansiedade? A impulsividade. Porque normalmente quem é ansioso se torna impulsivo. Porque a pessoa fala, faz, e depois que ela para analisar se a forma como ela se comportou, se o que ela falou era condizente ou não com a situação. E isso acaba gerando o quê? Uma emoção, né? Um sentimento muito ruim, que é a culpa. Porque aí depois a pessoa fala, puxa, eu acho que eu não deveria ter me comportado dessa forma. E aí a pessoa, ela vive ou de passado ou ela vive de futuro. E o presente, ela não vive. O nosso tempo de poder é o nosso tempo presente. Então, a gente precisa parar de ficar olhando a vida pelo retrovisor do carro. Então, desfoque do passado. Não fique vivendo um futuro incerto. Viva apenas o momento presente. Ressignifique as suas vivências do passado, suas dores do passado, para que você consiga, né, ter um presente alicerçado, equilibrado, para que você consiga construir um futuro de infinitas possibilidades incríveis. Porque, queira ou não, aquilo que passou, você não consegue mais mudar, né? O minuto passado, digamos assim, aquela conversa que a gente teve antes do programa já é passado, já foi. Você não vai conseguir mudar aquilo. Se de repente você perdeu alguma coisa, ou sei lá, ou ganhou alguma coisa, aquilo também já ficou no passado. Então você tem que tentar de alguma forma mudar isso, trabalhar isso, para que você consiga viver a coisa boa que é o tempo presente, aquilo que está acontecendo agora, né? Exato. Porque daqui a uma hora você não sabe o que vai acontecer. Isso. E a nossa mente, ela não sabe o que é presente, passado, futuro. Quem criou o presente, passado, futuro foi a humanidade, foram pessoas. A tua mente, para ela, é só o aqui e o agora. Então, quando você fica relembrando coisas do passado, para tua mente, é como se você estivesse vivendo isso hoje. Por isso que relembrar memórias ruins dói muito no presente, porque a tua mente ela não entende que você já viveu isso. Para ela, né, aquilo está mexendo com você, então ela intensifica no momento presente. Porque assim, nós temos duas mentes. Nós temos a mente racional, que é a mente consciente. Ela representa 5% da nossa capacidade mental. É a mente que pensa, que analisa, que critica, que julga, idealiza. É a mente que nos conecta com tudo, com todos.
desenvolve as nossas habilidades lógico-matemáticas. É a mente, né, que nos conecta com o tempo presente. Só que, por mais que ela seja 5%, ela tem uma grande inabilidade, que é quem muito fortemente tem esse 5% no seu dia a dia, são pessoas muito seletivas e vão ter muitos problemas interpessoais. Ou seja, vai ter muito atrito com pessoas. Quem atrita com pessoas são muito racionais. Porque aí cada um vai querer colocar a sua verdade. A sua razão, né? A sua razão. Em contrapartida, a mente emocional, ou a mente inconsciente, ela é 95% da nossa capacidade mental. É a mente que cria a nossa realidade. Como que ela é formada? Baseada em tudo aquilo que você vê, que você ouve, que você sente, que você toca, que você experimenta, você vê na rua, vê em casa, vê no trabalho, né? É a mente que não tem filtro. Por isso que até os 6, 7 anos é muito presente no nosso dia a dia essa mente inconsciente. Vamos dar um exemplo. De repente, você tem um filho de 5, 6 anos, você fala assim, filho, filha, vamos lá na casa da avó? A criança fala, tá bom, mamãe, tá bom, papai. A criança tá com 7 ou mais anos, filho, vamos lá na casa do vovô, da vovó? Hoje eu não quero ir, mamãe. Hoje eu quero ficar em casa brincando. Por quê? Porque é como se a mente ela já começasse a adquirir o processo de maioridade nos processos de tomada de decisão. Só que assim, essa mente emocional, ela é uma mente importante porque é ela que trabalha as nossas emoções humanas básicas. Só que também você ser muito emocional traz muitos problemas, que é o quê? É a ansiedade, é a depressão, né? É essa instabilidade do nosso humor, que podem ser grandes geradores das doenças psicossomáticas, que são as doenças que vão começar a refletir os aspectos emocionais no corpo. Então, assim, Priscila, eu tenho que ser mais emocional ou mais racional? Nenhum e nem outro. Você tem que ser o equilíbrio. É isso que eu ia falar, né? Você tem que achar o equilíbrio ali nessa questão. Exato. Então, vai ter situações que você vai ter que ser mais racional. Mas você vai ter que voltar depois para o equilíbrio. Vai ter situações que você vai ser mais emocional, mas depois você vai voltar para o equilíbrio. Uhum. A nossa dificuldade humana é exatamente encontrar esse ponto de equilíbrio. Né? Então, a gente fica oscilando esse tempo todo, lá no tudo certo, tudo errado, na alegria, na tristeza, no sucesso, no fracasso, e a gente não encontra esse ponto de equilíbrio. E a partir do momento que você tem essa dificuldade e a mente identifica essa dificuldade em você, tudo que você foca, tudo que você põe atenção, atualmente aumenta. Ela cresce isso na sua vida. Então, vira aquele ratinho que fica lá na rodinha, né? Você não consegue sair daquele ciclo vicioso. Tem situações que a gente passa, repassa o tempo todo. Você não consegue sair daquela realidade. E você nunca vai sair se você não aprender o que é necessário. Porque as pessoas que vivem situações repetidas na sua vida profissional, financeira, amorosa, é porque ela não aprendeu o que precisava ser aprendido para ela evoluir. Então, enquanto ela não aprende, essas situações, esses ciclos vão se tornar repetitivos na vida dela. É interessante tudo isso, né? Porque no dia da gente, a partir do momento que você abre os olhos, pronto, pode acontecer tanta coisa, né? A hora que você tá levantando assim, pode estar um frio lascado que você fala assim, não, eu não vou sair daqui. Vou ficar embaixo da minha coberta. Mas você não pode, você tem que trabalhar. Então, você tem que enfrentar as situações, seja de um jeito ou de outro. Ou então, pode ser um dia de verão e você tá na beira da praia. Que prazer, né? Aí é muito mais gostoso. Mas, enfim, a vida da gente é cheia de escolhas, de momentos, e que você tem que dosar como você vai estar trabalhando aquele dia. Tô certa nesse sentido? Tá certo, exatamente. Cada dia traz uma nova emoção, um novo sentimento, faz com que a gente adapte os nossos comportamentos humanos. A gente tem, basicamente, 5 emoções humanas básicas, segundo o psicólogo Eric Berne. A gente tem, por exemplo, a emoção da tristeza. Qual que é o gatilho da tristeza? Todas as vezes que você passar por uma situação de perda e de frustração,
você vai ter a emoção da tristeza. Nossa, lembrei agora divertidamente, gente. Aquele filme da Disney, né? Vamos dizer Exatamente, trata muito bem isso. A alegria, todas as vezes que você estiver passando por uma vitória, por uma conquista, vem a emoção da alegria. A emoção do afeto, todas as vezes que você consegue se conectar com as pessoas, você consegue criar vínculos, gera o afeto. O medo, todas as vezes que você se sentir ameaçado, em perigo, é a emoção do medo que vai se fazer presente, né? A raiva, todas as vezes que você passar por uma contrariedade, né? Vem a emoção da raiva. Então, essas 5 emoções humanas básicas, né, de forma direta ou indireta, elas podem afetar o funcionamento do nosso corpo. Justamente porque o corpo, ele fala. Quando nós já estamos com algo no nosso físico, ela já passou o nosso emocional. Só que a nossa dificuldade é ter esse entendimento. Por quê? Porque as pessoas elas não acreditam no poder da mente. Elas não acreditam que as emoções, os sentimentos, podem também matar da mesma forma que uma doença física. Né? É aquela coisa assim, ó. A pessoa pode morrer, de repente, de tristeza? Pode. Porque a tristeza, ela mexe com o funcionamento do corpo. A pessoa ela pode morrer diante de uma grande alegria? Pode, ela pode ter um infarto de repente. Que horror. Por quê? Porque você mexe com a fisiologia do corpo. Com todas, mexe com tudo, né? Acelera o coração, o estômago reage, enfim, tudo, cérebro, né? Tudo. Tudo é uma questão emocional. Né? Então, depressão, a ansiedade, o uso e abuso de substâncias. Muitas vezes as pessoas, né, estão num momento tão desafiador da vida dela, tão difícil, que ela usa do recurso, muitas vezes, né, das drogas lícitas e ilícitas, para trazer esse aconchego emocional. Só que eu falo assim, se você está buscando fora o que está faltando dentro de você, você nunca vai encontrar. Porque Você nunca vai encontrar. Você vai passar a sua vida buscando. E você nunca vai encontrar. Porque, queira ou não, que nem uma droga ou a bebida, alguma coisa, ela traz aquele momento ali, aquele momento que você está fazendo uso disso, né? Depois passa também. E aí vem uma sensação pior ainda, né? Exato. Porque vazio maior. Isso, o vazio, a impotência. E não necessariamente nos aspectos voltados ao uso das substâncias, mas também tem muitas pessoas que podem estar rodeadas de tantas pessoas e mesmo assim se sentirem extremamente sozinhas. Tem tantas pessoas que se portam diante do social com uma pessoa forte, inabalável, mas quando ela está sozinha, ela se sente menor que uma formiguinha. Quantos de nós que de repente estamos aqui ouvindo esse bate-papo, de repente não chorou lá no banheiro escondido tomando banho, não está chorando, né, com a coberta lá na cabeça, lá na nossa cama? Quantas vezes a gente não chora escondido? Né? Quantas vezes a gente vai buscando, né, a nossa fé, o nosso espiritual para tentar entender o que a gente está vivendo no nosso dia a dia? Né? E o recurso da fé ele é um recurso muito importante. Por quê? Porque permite a cura também. A cura ela vem não só do uso da medicina, né, a ocidental, dos médicos, dos profissionais da saúde, dos medicamentos, mas também vem do resgate e da confiança que você tem na tua fé, naquilo que move a sua vida, na sua missão de vida. Então, por isso que as pessoas falam, a fé, o me libertar daquilo que não faz mais sentido para a minha vida, é transformador. Isso vai te dando todos os dias uma nova página em branco do caderno para você escrever uma nova história de vida. Você é o seu escritor da história de vida. Você é o observador da sua realidade. Quem está criando a sua realidade de vida, boa ou ruim, é você. Você é 100% responsável por tudo aquilo que está sendo vivido e experienciado na sua vida. E tudo isso é baseado no nosso conjunto emocional, né? A alegria, a tristeza, as pessoas que chegam na nossa vida e que muitas vezes geram feridas, geram memórias que não são positivas ou geram memórias positivas, é tudo baseado naquilo que já existe dentro da gente. Nós somos como imãs. A gente atrai. A gente atrai.
A gente atrai, exatamente. Só que depois que a gente vive essas situações ruins, a gente se coloca nessa posição de vítima, porque é um mecanismo de autoproteção, de autodefesa. Quando tudo está dando certo na nossa vida, a gente bate no peito e a gente gosta de mostrar para as pessoas, de provar, tá vendo? Você que duvidou, eu fui lá, eu consegui. Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente se torna uma metralhadora ambulante. A gente começa a tirar para todos os lados. A culpa é do fulano, é do Beltrano e eu sou a vítima. Não existe vítima, existe você. Você está criando a sua realidade todos os dias. Todas as pessoas que estão na tua vida, de forma direta ou indireta, quem contribuiu para elas estar é você. É o que eu falo. Às vezes as pessoas falam, eu sou tão cheio de amigos. Tá, mas essas pessoas que você diz que são amigos, o quanto que elas contribuem todos os dias para que você evolua como ser humano? A maioria delas são apenas pesos na nossa vida, né? Porque não contribuem positivamente para a nossa evolução humana. Mas a gente gosta de dizer, não, eu sou uma pessoa cheia de amigos, mas o quanto que essas pessoas que perfazem o nosso dia a dia, né? Elas nos possibilitam todos os dias nós sermos melhores do que nós fomos ontem. A nossa missão é essa. Hoje, nessa quinta-feira, qual é a nossa missão de vida? Nós termos sido melhores do que ontem. Qual é a nossa missão amanhã? Sermos melhores do que hoje. E aí aquela outra reflexão, será que no dia de hoje você, na sua individualidade, na sua particularidade, será que você contribuiu positivamente para ajudar a vida de alguém? Com a sua presença, com a sua fala ou com o seu silêncio? Se de repente amanhã nós não existíssemos mais, como será que nós seríamos lembrados? Ou melhor, será que nós seríamos lembrados? Porque é aquela coisa assim, de repente você seria lembrado, puxa, aquela pessoa alegre, feliz, pra cima. Por mais que a vida batesse nela, ela levantava, ela seguia adiante, né? A pessoa ia em busca de viver realmente a vida, o prazer de viver. Mas será que de repente você não seria lembrado que aquela pessoa, ai, coitada, descansou? Porque, nossa, a vida dela era tão difícil. Nossa, ela era negativa, né? Ela era pessimista, ela era vitimista, só reclamava. Então, como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Quais são as sementes, quais são os legados que você está deixando para a humanidade, para a sociedade, para as pessoas? Isso é uma observação importante. Porque eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra numa faculdade da região e teve uma aluna que falou assim para mim, mas Priscila, por que você escolheu fazer enfermagem? Por que você escolheu fazer a área da saúde, dentre tantas outras profissões? Eu falei, porque eu acredito piamente que eu sou capaz de fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu tenho certeza que, de alguma forma, eu possibilito as pessoas se transformarem, se assim elas quiserem. Então, o sucesso que eu tenho na minha profissão, na área da saúde, nessa área mental, é justamente por quê? Porque eu não julgo o outro. Eu acolho o outro. Esse que é o diferencial dos seres humanos, né? Não é o excluir. É o incluir. É exercer a suspensão do julgamento alheio, porque não nos cabe como seres humanos julgar o outro, as decisões do outro, o comportamento do outro. Por quê? Porque cada um tem uma história de vida. De repente a gente fala assim, ai, fulano é diferente de mim. E aí eu digo para você, será que é o fulano que é diferente ou será que é você? Por quê? Porque cada um tem a sua história de vida. E cada um é único, né? Cada um é único. Todos somos diferentes. Não Exato. tem... A nossa forma, ela foi feita e foi jogada fora. Então, nós temos que acolher esses que nós julgamos ser diferentes e somar com semelhantes. A palavra do momento é o ressignificar. O que é isso? Você dar um novo entendimento, uma nova compreensão para as suas vivências. Né? Você não se apegar apenas às suas dores emocionais. Né? É você tratar, você curar as suas dores emocionais para que você viva o extraordinário. É o que eu digo sempre para as pessoas. Você acha que você é merecedor de viver uma vida incrível? Ah, eu acredito que eu sou. Então só vive uma vida incrível aquele que se atreve a viver.
E em outra, se você vê que não tá legal, procura ajuda, né? E não tem tenha nada errado. vergonha disso. Porque acontece, se a gente não tá bem, acontece. Bom, não é, e agora a palavra, né? É uma coisa que é sua, mas que você pode melhorar. Se você buscar ajuda, você consegue. É que as pessoas não querem mostrar as suas fragilidades, até pelo julgamento alheio. Eu vou falar para a pessoa que eu tô sendo povoada de pensamentos ruins, as pessoas vão falar, é falta do que fazer. Você tá com depressão. É falta do que fazer. Mas é fácil falar quem nunca teve essa experiência de uma depressão, de uma ansiedade. Então, é fácil você julgar. Então, nós falamos muito de empatia, de compaixão, que a gente se colocar no lugar do outro, tentar sentir, compreender a dor do outro. Mas a gente não aplica isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós somos criados dentro de um sistema social onde nós nos tornamos julgadores. Criticistas, a gente critica, a gente julga o tempo todo, mas a gente não se dá a oportunidade de entender o que está por trás daquela história, daquele comportamento. Que levou a isso, né? Exato, porque é mais fácil a gente só reagir da forma imediata, sem essas buscativas de entendimento. Então, o processo emocional, quando você começa a entender, compreender, a tua vida se torna muito mais leve. Viver não é difícil, né? Quem cria os problemas da nossa vida somos nós, pelas nossas incoerências emocionais, pelas nossas dificuldades, dos enfrentamentos diários. A vida é fácil, né? É que nós, por essas inconstâncias, colocamos os pesos. E a gente precisa entender que todos os obstáculos que muitas vezes surgem no nosso caminho, não é para nos fazer recuar, não é para nos fazer sofrer, chorar, para gerar memórias, feridas emocionais. É para trazer para você a consciência que o seu melhor ainda está por vir. É para você entender que nenhum obstáculo ia surgir no seu caminho se aquele que nos criou não tivesse a certeza que você seria capaz de transpor. João do céu, alguma pergunta, alguma manifestação, João? Cara, eu tô tentando lembrar de um versículo bíblico que fala, eu não vou me lembrar exatamente como mas alguma coisa sobre dar os arcos para se preparar para as melhores batalhas. Eu vou tentar achar ele aqui. E tem um também que fala assim, que Deus não te dá um peso maior daquele que você consegue suportar, né? Então você tem que aceitar isso e enfrentar essa situação. E não fica pensando no que tá ruim hoje, né? Aquilo que passou que é ruim, mas tenta ver o que é de bom hoje. Aquilo que você tem de bom hoje. Só o fato da gente poder abrir os olhos, levantar e sair da cama, já é um milagre. É que muitas vezes a gente não vê isso, né? Mas a gente vê também que essa questão da depressão, ela é séria. E muitas vezes é necessário você procurar uma ajuda específica. Sim. Isso a gente não pode descartar, né? Tem gente que não consegue dar essa volta por cima sozinha. Ou depende de algum medicamento, ou precisa. Então, não ter vergonha de assumir essa questão e procurar ajuda. Exato. Você assumir que você está passando por uma dificuldade emocional é sinônimo de coragem, não é fragilidade. Sim. É coragem. E muitas vezes a pessoa fala assim, puxa, meu financeiro não me possibilita procurar, particularmente falando, um profissional, um psicólogo, enfim. Mas nós temos, a nível de SUS, Sistema Único de Saúde, o CAPS. Aqui na nossa cidade nós temos CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né, que faz esse acolhimento dessas pessoas que estão vivenciando, né, diversos distúrbios psíquicos, seja uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de pensamento, que é a parte da esquizofrenia, uso e abuso de substâncias, tanto lá o infanto-juvenil, porque a gente vê isso muito já na infância, tá? E o público adulto, isso é gratuito. Então, a sociedade, né, o SUS, ele fornece isso gratuitamente, só que não são esses serviços que vão até você.
Você né? tem que ir até ele, né? É você que tem que ir até ele, porque os CAPS, o ambulatório de saúde mental, ele vai fazer a sua triagem, vai fazer, né, a sua anamnese, a coleta de dados, e essa equipe multiprofissional, ela vai trazer as estratégias necessárias para aliviar esse desconforto emocional, né? Com a terapia, com a famosa papoterapia, né? Ou mesmo com as oficinas abrigadas, com as terapias ocupacionais, com os psicofármacos, que são as medicações específicas para tratar os aspectos mentais. Então, esses serviços são disponibilizados via SUS. Né? Então, não tem essa desculpa para você falar, eu não tenho financeiramente condição. Tudo bem, mas você tem isso, né? Que a tua cidade, a maioria das cidades tem disponível. Só que aí é você que precisa ter a consciência, né? De ir atrás daquilo que vai te possibilitar se reinserir socialmente, se reinserir dentro do teu âmbito com muito mais equilíbrio. É isso aí. Gente, olha, nosso horário já está logo estourando, né, João? Olha. Achou o versículo? Achei o versículo. Salmo 18, versículo 34. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. São as situações que a gente enfrenta no dia a dia para crescer. Exato. Nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo está validando quem nós somos, e se aquilo não está nos fazendo mal, é lá aquela técnica do LBC, levanta a bunda da cadeira. O que você está fazendo para mudar a sua realidade? Né? Quando a gente levanta, se olha lá no espelho, você gosta da imagem daquele ser humaninho ali refletida? Das histórias, da decisão, dos comportamentos que ele vem tendo ao longo da vida? Se sim, bata palmas e continue. Não, eu acho que esse ser humano aqui poderia ter escrito uma nova história, poderia não ter vivido essa situação, poderia ter agido de uma outra forma. Legal, 50% do caminho andado. Então agora, resgate a tua autoestima, o teu bem-estar, né? Abre uma nova página da tua vida e escreva uma nova história, né? Todos nós temos uma criança interior. Quando a nossa criança interior ela está ferida por experiências, né, que a gente vivenciou ao longo da nossa vida que não foram positivas, muitas vezes é ela que traz a dificuldade no nosso momento presente. Então, às vezes, é necessário a gente abrir algumas feridas que a gente acha que foram superadas, pegar na mão dessa criança interior e falar para ela, tá tudo certo você ter chorado, você ter vivido essas dores emocionais, criado essas feridas, mas agora nós vamos olhar para o horizonte, nós vamos olhar para frente e daqui para frente é uma nova história que nós vamos construir. E uma história belíssima. Com certeza. Quiser, né? Só depende da nossa escolha, da nossa decisão. A maior ferramenta que a gente tem se chama livre-arbítrio. O que você perde se você tentar construir uma nova história? Mas o que você ganha se você se der essa oportunidade? Então é algo que a gente precisa refletir todos os dias. E viver. E viver um dia de cada vez, viver o momento. O passado faz parte da nossa vida? Faz, mas não adianta ficar remoendo o passado, porque a gente, o que passou, passou. E também não adianta ficar ansioso pelo futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Por isso que Deus é sábio, né? É muito sábio. Deus é sábio. Só a gente que tem que entender todo esse processo aí, né? Exato. É esse WhatsApp que eu falei, deixa a sua internet da tua fé ligada, né, em 100%, que os milagres são operados através de nós. Quer se conectar com o teu superior? Silencia a tua mente. Se permita ser tocado. Né? Se liberte daquilo que já não faz mais sentido para a tua vida. Valorize o viver, valorize o dom da vida, porque você já tem tudo que você precisa. Eu não tenho casa própria, eu ando a pé. Você tem tudo, que você já tem um corpo perfeito. Então, o que vier para a sua vida é bônus. Então, usufrua dessa mecânica humana que foi te dada em alta perfeição, né, para você viver o extraordinário. Ninguém tem cruz nenhuma para carregar, então viva intensamente a vida, né? A mesma lei que aplica na vida daquele que tem uma vida incrível é a mesma que aplica na sua vida. Só que a questão é o quanto que você acredita que você é capaz de conquistar o que você tanto quer, que você tanto idealiza.
Porque se existir 0,1% de dúvida que você é capaz de transformar o teu sonho em realidade, simplesmente você não vai viver. Por quê? Porque a tua mente entende que existe dúvida, medo e insegurança. E que talvez aquele sonho se transformar em realidade na vida, você não vai dar conta de sustentá-lo. Então, por isso que ele não vem. É isso aí. Gente, quase 3 horas já. Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu confesso que eu estava assim um pouco ansiosa, porque assim eu não te conhecia, né? Foi uma indicação da outra Priscila aqui da comunidade, então falei, vamos ver o que vai ser. Mas foi muito bom. Eu espero poder contar com você numa outra oportunidade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês, espero que possa ter feito sentido o que a gente conversou, e aquela coisa, se para alguns não fez sentido nesse momento, tá tudo certo, que cada um tem o seu tempo de entendimento, mas eu garanto que pode passar alguns anos e vocês vão lembrar desse bate-papo e vocês vão falar assim, puxa, mas não é que a Priscila estava certa mesmo? Né? Então, que possa fazer sentido, que vocês possam viver e não existir, e atreva-se a viver, porque só vive extraordinário aquele que se atreve a viver. E este foi o Lola Talk desta semana. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, deixe o seu like, o comentário abaixo, compartilhe para outras pessoas e se inscreva aqui no canal, pois ajuda demais no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. No mais, fiquem bem e até a próxima.